A palavra de Deus, ela é poder para transformar a nossa vida. Ela sempre vai carregar o encargo de nos exortar, ou seja, ensinar, dar direção, nos fortalecer, nos encorajar, nos edificar, estabelecer fundamento. A palavra, ela carrega consigo esse encargo. E todas as vezes que somos, então, confrontados, encorajados, ensinados por ela, o objeto do coração de Deus sempre será nos alargar em crescimento, nos alargar em conhecimento. E eu quero compartilhar, então, a palavra que o Senhor liberou ao profeta Ageu, num tempo específico pós-exílio, ali descrito no capítulo 1, a partir do verso 2. Deus, ele vem ao profeta a fim de exortar, chamar a atenção daquele povo, naquele tempo, para que eles estavam vivendo. Ele diz assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora sim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Pai, eu quero pedir para que nesse tempo, nesse momento, o Senhor venha falar aos nossos corações. Abra os nossos olhos, os nossos sentidos espirituais estejam sensíveis para receber, para ouvir as verdades da Tua palavra. Nos ensina, comunica ao nosso coração aquilo que está no Seu. Porque sim, Senhor, nós queremos ser ensinados, nós queremos ser alargados, nós queremos crescer em conhecimento, em graça e amor de Cristo. Em nome de Jesus, amém. Essa palavra de Ageu, ela é completamente atemporal. Porque se analisarmos bem, veja, estamos tão ocupados construindo tantas coisas hoje, estamos tão ocupados olhando para nós mesmos, estamos tão ocupados olhando para aquilo que é do nosso interesse nas nossas próprias vidas, perseguindo nossos próprios alvos, que negligenciamos a nossa vida com Deus. Colocamos a nossa vida, o nosso eu, no centro de todas as coisas, até mesmo dentro dos nossos cultos, dentro das nossas igrejas. O homem tem sido o centro muitas vezes, buscando os nossos interesses, as nossas vontades. Quando sai um pouquinho daquilo que me é confortável, já não é mais interessante para mim. E no meio disso tudo, negligenciamos a nossa vida espiritual, a nossa adoração a Deus, a centralidade de Cristo, a sua vontade para as nossas vidas. Podemos até ter boas intenções, mas não priorizamos Cristo. Cristo deve ser o centro. Ele deve ser o primeiro. A sua vontade, o seu plano. E temos muitas vezes desperdiçado a nossa energia, o nosso tempo em coisas que não durarão. E a Bíblia nos ensina, não acumula tesouros nessa terra, onde a traça e a ferrugem consomem e destroem, mas olhe para aquilo que é eterno. Acumule tesouros no céu, onde essas coisas não destroem, não corrompem. É eterno. É isso que o Senhor está dizendo aqui para esse povo. E por isso que essa mensagem ela é temporal, porque ela cabe para nós hoje. Sabe, uma das coisas que marcam a nossa vida cristã, o nosso crescimento, a nossa maturidade em Deus, é quando verdadeiramente tiramos os nossos olhos das coisas dessa terra e colocamos os nossos olhos nas coisas do Senhor. Quando priorizamos as coisas do reino. Quando olhamos para Ele e a sua vontade. Quando inclinamos o nosso coração para aquilo que o coração do Senhor está inclinado. Ele diz, um dos versos, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Aonde temos aplicado o nosso coração? O Senhor está exortando o homem a buscar, a conhecer a razão e o motivo, o propósito, a esperança no Senhor. Para que Ele abra o seu coração às coisas espirituais e eternas. Temos colocado nosso coração muitas vezes naquilo que é perecível, naquilo que é tesouro terreno,
Veja o verso, cuidando das suas próprias casas, refinando as suas próprias casas. Isso está falando do que é material, isso está falando de posições sociais, isso está falando de orgulho, de vaidade, de conquista, de méritos humanos. Não significa que nós não devemos ou não podemos cuidar das nossas coisas, cuidar das nossas casas, né? Buscar promoções no nosso emprego, almejar coisas maiores. Queridos, não tem problema nisso. O problema é quando o nosso coração está nisso. Quando, na verdade, precisamos priorizar aquilo que é de Deus. Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino. Buscai primeiro o reino. Um dos versos também diz: para vós é tempo de habitar em vossas casas, e a casa do Senhor em ruína. Estamos preocupados com aquilo que é do nosso interesse. Mas para as coisas do Senhor e para a edificação do seu reino, da sua vontade, nós não temos tempo. Nós não nos dispomos. Nós arrumamos desculpas. Gastamos o nosso tempo demasiadamente. Somos eficientes demais em relação às coisas dessa vida. Mas aquilo que é espiritual e eterno, somos negligentes e irresponsáveis. E continuamos dando desculpas. O Senhor está nos chamando para uma vida com Ele. Onde venhamos a crescer e amadurecer espiritualmente, onde não colocamos o nosso coração nas coisas dessa terra, mas estamos nos importando, colocamos o nosso coração, olhamos para aquilo que é do Senhor, para aquilo que é do reino. Não podemos ter a nossa vida por preciosa. Isso é marca daquele que está crescendo e amadurecendo no Senhor, nos importando e não mais negligenciando acerca das coisas espirituais. Precisamos olhar para a urgência acerca das coisas do Senhor e não das nossas. E não das nossas. E finalizo o que Paulo disse aos Colossenses, no capítulo 3, verso 12. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor. O Senhor nos chama a edificar a sua casa, a edificar a sua vontade, a trabalhar no seu reino, a olhar para as coisas espirituais, a colocar o nosso coração naquilo que é eterno e não mais negligenciar em detrimento daquilo que é importante para a minha vida terrena hoje. Que essa palavra enche o seu coração, que possamos entender o tempo em que estamos vivendo e não mais olhar para nós mesmos e para as nossas vontades e para o nosso conforto, mas olharmos para aquilo que o Senhor está fazendo e sermos cooperadores, participantes das suas movimentações nesse tempo, nesse dia, nessa hora, em nome de Jesus. Deus te abençoe.